Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. Pessoal, crise o Flamengo faz em casa. Mais uma bomba estoura no Flamengo. José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, disse que De La Cruz tem uma lesão crônica irreparável. No vídeo você confere o que a imprensa falou. Então fica ligado e confere tudo na íntegra. Vambora pro vídeo! Zé, quem é melhor em se autossabotar? O Flamengo ou o Corinthians? Muito boa. Que assim, boa noite. É que são os opostos, né? É que uma questão é uma questão financeira. Boa noite, Plirra, boa noite, Bovozinho, boa noite, Pascoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma questão é financeira. A outra... É a falta de dinheiro. E outras coisas, né? É a falta de dinheiro, o outro é, de repente... Falta de dinheiro, problemas de saúde também, pelo que nós estamos vendo aí. Tem a questão também, né, infelizmente, eles só darem satisfação depois que as pessoas colocam em público aquilo que aconteceu, né? Quando você assume a posição de presidente, você tem que dar o exemplo. Né? Gastei, tá aqui, já ressarci o clube, né? Seria essa a conduta mais correta possível, tanto do Duílio, como do Andrés, como de outros aí, se continuarem assim, provavelmente vão buscar mais coisas ao longo desses 16 anos. Agora eu não sei se irão encontrar, né? Porque me parece que deram um sumiço lá, né, Pascoal, em algumas coisas. Mas eu pergunto, não tem câmera não tem as câmeras ali que poderão mostrar quem entra, quem sai, quem faz e quem não faz, quem tira quando invadir e quem o não CT tira. vai ter... E só aquelas câmeras que estavam bem ali estavam desligadas, né, As que Pascoal? esqueceram só aquelas de ligar. específicas, né? Então, assim, é um miraculo. É lamentável essa situação do Corinthians. E a do Flamengo eu acho que é uma questão mais séria em relação aos vazamentos que são internos, né? São coisas que acontecem internamente que deveriam ficar dentro ali do departamento médico, do departamento do futebol profissional. E, infelizmente, isso acaba desgastando. É um outro tipo de problema que, no dia a dia, eu acho que expõe mais, né? Acaba gerando um conflito e um ambiente ruim do que o do Corinthians. Do Corinthians, esses caras são passados, eles não estão ali. Agora, o De La Cruz está presente, o Pedro está presente, o Felipe Luiz está presente, o Boto está presente. Então, esse ambiente... O Runco também, né? Esse ambiente, eu acho que ele fica um pouco mais pesado. Oswaldo Pascoal, Senhor. No departamento vazamento, o Flamengo também é incomparável. Boa noite, Zinho, boa noite, Plihal. E aí, Zé Elias, boa noite, ao fã do esporte. A promessa do Flamengo era vazamento zero. O Boto... eu estou falando uma coisa que não foi verdade. Se vocês me corrigem, às vezes eu posso estar falando uma coisa que não é realidade. Atenção, gente, aqui é vazamento zero, vou fechar aqui, tá tudo fechado. Isso aqui é tudo lacrado, só entra quem eu quiser e a hora que eu quiser. Regime profissional. Aqui virou igual a penitenciária, tudo fechado, tudo trancado, não vaza nada. O X9 agora vai sofrer. Agora não é X9, é X18, né? Porque vaza tudo. Isso? Por quê? Precisa saber quem é esse setor de vazamento. Sabe por quê? Vai estourar. Sabe onde que geralmente estoura? Não, porque o cara da assessoria é sempre assim. É sempre um assim. É bom que a gente já sabe quem é quem nessa história toda. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de vazar mensagem, passar... Puxa vida, o Runco é um cara... Eu tenho um carinho tão grande pelo Runco. Sempre me dei muito bem com ele, como médico do Flamengo, da Seleção Brasileira. Tenho um carinho enorme, um cara rodado, experiente. Mas entrar numa Sabe por que o Oswaldo Pascoal está falando do Runco? Para quem, por acaso, não viu nada de esporte hoje e ligou a televisão agora no Equipe F. Porque a Letícia Marques, jornalista do GE, do Globo Esporte, noticiou no meio da tarde um vazamento de um grupo de WhatsApp em que o médico, chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, ultra experiente, médico do Flamengo por muitos anos, desde a época do Zinho, médico da Seleção Brasileira também por muito tempo, escreveu sobre a situação clínica do uruguaio De La Cruz para um colega. Pelo que eu entendi, é um grupo formado basicamente por médicos. Falava sobre a situação
clínica do De La Cruz e falava o seguinte, a gente tem aí, para eu jogar para o nosso Tetra falar a respeito, primeiro dessa coisa de ser um perigo você escrever coisas realmente importantes num grupo de WhatsApp, mesmo que seja de amigos. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio. Virando a página, se algum membro já estiver afetado, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, revenda no caso, né? O Flamengo pagou muito caro, 80 milhões de reais, né? Só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Quer dizer, um patrimônio do clube que custou caríssimo há pouco tempo, né? Se você pensa, o De La Cruz foi adquirido no início do ano passado, né? 2024. Quer dizer, um ano e meio, ausente muito mais nessa temporada do que na temporada de 2024. E por conta de um vazamento, depois a gente pode até se aprofundar, porque há um problema sério entre o chefe do atual departamento médico do Flamengo para o chefe anterior, Runco e Tanuri. Primeiro, o aspecto humano da coisa. O De La Cruz tem a carreira seriamente prejudicada. Além das questões físicas, agora também a questão puramente profissionalzinho. Boa noite. Muito boa noite, né? Fã de esporte, Pascoal, Zé Elias, Plihal, meu parceiro. Jô de mim ainda não. Não, mano, jamais. Aliás, ao contrário, eu acho que eu vou botar um cadeado na porta São Paulo, Rio de Janeiro. Já vou fazer uma propaganda aqui. Hoje a gente fez uma gravação de um resenha espetacular com o Abelão Braga. Vai ao ar sexta-feira. Sexta-feira, 10 da noite. Maravilhoso, fã de esporte, não percam. Bom, falando dessa situação, mais uma situação lamentável, né? De um vazamento de uma coisa que é para se tratar internamente, mais uma vez, né? Agora, totalmente contra, né? Não pode deixar vazar isso não pode acontecer. Ingenuidade de quem escreve e sacanagem de quem divulga. Eu conversei com o Dr. Runco, né? Antes do programa. Posso falar aqui abertamente que é meu amigo. Foi o único médico que me operou. A única cirurgia que eu fiz na minha carreira toda foi com o Dr. Runco e foi sucesso total. Tanto é que eu joguei a minha carreira toda. Tenho problema hoje no quadril, mas no joelho não tem problema. Uhum. Altíssima qualidade, só ver o que ele fez na seleção brasileira com o Rivaldo, com o Ronaldo Fenômeno. Para a Copa de 2002. Campeão. Foi super importante mesmo. Um profissional de altíssima qualidade. Quando muita gente queria operar o Rivaldo antes da Copa. Um cara muito sério, muito correto, mas que infelizmente entrou nessa negócio de grupo, né? Era uma conversa, tô passando o que ele me passou, foi uma conversa dele com um médico do grupo. Aí, só corrigindo, não é que nesse grupo só tenha médico. É um grupo do Fla Barra. Tá. Tem ex-presidentes, tem pessoas no grupo. E a base não é de médico. Não é de médico. Mas ele estava, nesse momento, num diálogo com um médico. Tá bom. E alguém desse grupo é que vazou essa conversa. O doutor Runco reconhece que, assim, foi ingênuo, né? Porque era uma conversa de médicos. Ele pode até processar essa pessoa, porque é uma conversa sigilosa, né? É conversa de médicos, né? Tem que ficar entre eles. Mas o vazamento pode não ter partido do médico, né? Não foi do médico. Tá. Não foi do médico. Foi ele sabe quem foi? Então, ele está buscando saber quem é essa pessoa até para tomar as medidas, enfim. Mas ele reconhece que, assim, depois que vem aquela coisa, ele não é muito de mídias sociais, mas aí ele viu que, foi num grupo, não foi só com o cara que estava ali, que leu aquilo ali. E ele deu explicações médicas. E aí eu quero mudar para essa página. Então, estou relatando que o doutor Runco, ele mesmo reconhece que, poxa, não devia ter colocado isso. Podia ter mandado no particular uma conversa minha e dele sobre esse problema. Agora, o outro lado eu vejo do jogador, né? Que vai estar sendo exposto.
isso sai, e agora como é que fica a carreira, como é que fica o pensamento, como é que fica o tratamento, como é que fica a situação de querer voltar. A gente vai falar aqui de contratação de jogador para essa função. Sim. Saúl, né, chegando, é para fazer essa função. Estão falando muito que o Saúl vem para a função do Gerson, mas o De La Cruz poderia fazer essa função. Sim. Ele faz essa função de segundo homem de meio campo. Eu acho que é a melhor função que ele faz. Então, eu acho assim, que aí eu tô indo pelo pensamento do atleta, né? O cara tá querendo se recuperar e tal, e ler isso tudo e ver o nome dele envolvido nisso tudo, como vai ficar esse ambiente no clube e o futuro dele. Porque se já tem um problema de lesão no joelho, pelo que eu entendi, ele já foi contratado com um problema, né? Já existia esse problema antes. No joelho direito, agora é no esquerdo. Aí ele se lesiona no Flamengo, o outro joelho. E aí tem essa questão do equilíbrio, das explicações técnicas ali, mas que assim, não é bom, não é legal, é uma coisa que tem que ser tratada mais internamente. E agora é saber realmente, e eu confio muito na qualidade, na capacidade médica do Dr. Runco. Errou de botar em grupo e ter exposto isso. Mas agora eu estou na preocupação do atleta, do jogador, da recuperação dele apenas 28 anos. E do futuro dele, né, como jogador, se isso consegue tratar e solucionar e ficar livre desse problema para ele exercer a função dele. E aí, é claro, o Flamengo na questão assim, da desvalorização. Porque se realmente ele não tem essa condição, você é contratado por uma quantia alta, 80 milhões. Um jogador de seleção do Uruguai. E que se jogar, o Flamengo ganhando títulos, o Flamengo vai brigar pelos títulos, pode ser valorizado até para uma futura negociação. Já se complica, né, com essa declaração. Mostrando que um dos problemas de gestão hoje do Flamengo chama-se WhatsApp. A informação é WhatsApp, dedo nervoso, né? Assim como já tinha tornado público, o Mauro César Pereira, jornalista, tornou público a troca de mensagens via aplicativo. Esse verdinho que você vê na tela sobre a situação do Pedro, mais uma mensagem que agora vem a público pode trazer um problema interno considerável para o Flamengo. O Runco, que é o chefe do departamento médico hoje do Flamengo, e tem uma história enorme no clube, segundo o que o GE informa, publicou num grupo de WhatsApp, desses que a gente tem aos montes, só que do Seleção deve ter uns 3, a seguinte mensagem sobre o De La Cruz, comprado do River Plate. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. Rapaz, ele está dizendo que o De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e também uma lesão no joelho esquerdo, né? Foi comprado, lembrando que o Runco tem uma briga séria com quem era o médico do Flamengo à época da contratação do De La Cruz, e ele está expondo isso num grupo privado, e fazendo um diagnóstico que deixa a situação do De La Cruz, se o Flamengo quiser vendê-lo, por exemplo, muito complicado. Se eu sou comprador e tenho interesse no De La Cruz, eu falo, mas e aquelas mensagens que o seu médico mandou lá sobre o De La Cruz? Imagina o clima. Uhum. O De La Cruz cruzando com ele no vestiário, cara. Não, ele não... Ele é chefe do departamento, ele não faz mais jogo, ele não participa. Mas ainda assim, o De La Cruz não trabalhar, né? Pô, me expuseram, né? O De La Cruz, no mínimo, que vai chegar é chamar o diretor de futebol Boto, ou o médico lá e confrontar, né? Falar, o que é um assunto que está na mesa, porque o De La Cruz foi comprado por 15 milhões de dólares, pago à vista. A gente sempre debateu, ele joga muito a bola, a gente sempre debateu a dificuldade que jogadores do futebol argentino tinham de se adaptar às exigências do calendário aqui no Brasil, e o De La Cruz vem sofrendo esse ano. E agora vem a informação
publicada hoje no GE. Só para completar, Rizek, que o Flamengo foi ouvido na reportagem, né? E respondeu dizendo que o Flamengo não vai comentar declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto e, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos nesse segundo semestre, mantendo compromisso com o ambiente profissional e responsável. Foi a resposta do Flamengo que agora para a conversa privada reportagem. se tornou pública, né? Eu entendo a nota, mas... Não, é bom a gente sempre, jornalisticamente... A nota faz todo sentido e é delicado comentar mesmo. Acho que eu talvez soltasse uma nota idêntica, inclusive. Só que a conversa privada, de novo, se tornou pública. Aí eu penso assim, quando não é... Já é de conhecimento público, era nome do GE. Quando não é real, quando é mentira, quando é inventado, a primeira coisa que tu faz o Flamengo nessa nota não desmente, né? Diz que não vai comentar. Ele não desmente. Se fosse mentira, a primeira coisa que seria desmentir, né, Rizek? Tu não pode deixar uma situação que tu sabe que é mentira a tomar uma proporção que muitas pessoas podem encarar como um fato verdadeiro. Muito cuidado, viu, equipe do Seleção? Muito cuidado, equipe do Seleção, com aquilo que vocês mandam em grupos de WhatsApp. Mas nem precisa ser Muito grupo cuidado. de WhatsApp. Você não vê, tem 3 semanas atrás eu estava vendendo um monte de coisa aí pela inteligência artificial. Com a minha voz e minha imagem. Deu certo? Deu certo? Eu fui obrigado a dizer, gente, isso aí é tudo um 7-1, isso aí é tudo um golpe. Porque a gente está sujeito a isso também. Não só eu, mas já aconteceu com várias pessoas. Mas nesse caso, entendeu? muito cuidado. Porque não, você mas escreve num grupo de 10, Sabe o que 20, mais me 30 espanta, pessoas, Rizek? cara. A gente está falando de profissionais, cara, que são pagos para entenderem a posição que eles estão ocupando dentro dos clubes, né? Primeiro, como você falou, foi o José Boto. Não é um garoto de 20 anos, né? É um profissional experiente que já rodou por vários clubes na carreira. E agora o José Luiz Ronco. Médico experiente, seleção brasileira, campeão do mundo, anos e anos médico do Flamengo, chefe do departamento médico do Flamengo. A gente não está falando de gente inexperiente, né? É gente experiente que expôs o clube. O Flamengo, em última instância, está exposto nessa situação, né? Porque agora, e aí, o que faz com o De La Cruz? Como é que esse cara vai treinar? Como é que ele olha para os companheiros? Como é que o Felipe olha? Como é que, entendeu? Quando esse cara for entrar em campo, como é que o torcedor vai olhar para ele? Isso tudo você cria uma exposição desnecessária. Já foi assim com o Pedro, está resolvido, ao que parece. Agora surge um novo problema. Você não tem paz, coitado. O Felipe não tem paz para trabalhar. E gera um dano para a carreira da atleta. É difícil, né? Não, sem falar como é que isso. A gente pensou no prejuízo do De La Cruz daqui a pouco. Porque a ele sai do última Flamengo frase e vai... é impressionante. Esse cara tá Tá inutilizado Na para o prática, futebol. Está condenado para o futebol. Você só contrata ele se quiser fazer alguma coisa que não futebol. Ainda que tenha sido na melhor das intenções, sou da tese de que passou de 3 pessoas, a conversa não é mais privada, cara. Passou o grupo de WhatsApp com mais de 3 pessoas... Segredo com mais de um. Já era, cara. Não, e tem uma questão ética sendo nisso bem também, generoso, né? Tem uma questão ética envolvida nisso aí. Tem. Que eu acho que vai além. Perfeitamente. Porque você é médico e paciente. Perfeito. O médico não pode expor a situação de paciente. Tem uma questão ética que é muito importante. Cara, você tocou num ponto que não tinha me ocorrido. E é o ponto principal. Que é o ponto principal. Para mim é o ponto principal. O médico não pode expor a situação de nenhum paciente para ninguém. Perfeito, Eric. Você tem todo... Eu sou filho de médico, deveria saber disso, inclusive. E você tocou no ponto crucial. Crucial. Não é nem a questão de público. O médico não pode expor a situação do seu paciente público, a menos que com a anuência do seu paciente. Perfeito. Bom, é isso. GE trouxe essa informação de agora a pouco. Essa situação envolvendo o Runco e o De La Cruz é mais um reflexo de um problema grave e recorrente no Flamengo: a falta de profissionalismo e controle na comunicação interna do clube. Quando um grupo de WhatsApp, que deveria servir para alinhar informações de trabalho, vira palco para a exposição de diagnósticos médicos sensíveis, algo está muito errado. Estamos falando de profissionais experientes, que já ocuparam cargos importantes no futebol, cometendo erros primários e antiéticos. Isso vai além de uma simples gafe. É um erro que expõe o atleta, enfraquece o clube e pode comprometer até negociações futuras. Além disso, há um fator ético inegociável aqui. Um médico jamais pode tornar pública a condição clínica de um paciente sem consentimento. Essa atitude rompe não só com a ética médica, mas também com o compromisso que o clube deveria ter com um ambiente de confiança e respeito mútuo. E, mais uma vez, o Flamengo é colocado sob os holofotes por algo que poderia e deveria ter sido evitado com um mínimo de bom senso e responsabilidade.
E é isso, nação. Mais uma polêmica desnecessária que estoura nos bastidores do Flamengo e respinga diretamente no elenco, na imagem do clube e até nos resultados em campo. Enquanto os profissionais que deveriam proteger a instituição continuam cometendo erros básicos, quem paga o preço é o jogador, é o torcedor e é o futebol. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos dessa história, porque, pelo visto, a paz na Gávea ainda está longe de chegar. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta aí o que você acha dessa treta toda e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. Aqui é informação com opinião. Até a próxima, nação!